Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, hoje trazendo o nosso resumo sobre a nossa 13ª lição da nossa revista de adulto deste segundo trimestre. O título é A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. Fechando este segundo trimestre, falando sobre a amizade de Jesus e os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Recapitulando que a nossa revista desse segundo trimestre falou sobre relacionamentos em família. Pegamos o exemplo da família de Abraão e Sara agindo ali, incluindo o H ali no processo da geração de um filho para o casal, se precipitando, e as consequências perduram até hoje. A predileção dos pais por um dos filhos, Isaac e Rebeca, e suas predileções entre Esaú e Jacó, ciúme, o mal que prejudica a família. Os irmãos de José venderam-o como escravo. Ídolos na família, Raquel, a esposa de Jacó, furtando os ídolos do pai. Mica, um judeu ali no tempo dos juízes, que tinha uma casa para seus ídolos, constituindo filhos como sacerdote de sua casa, a idolatria perdurando no meio do povo de Deus. Motim em família, Miriam e Arão, e a sedição contra seu irmão mais novo, Moisés. Pais zelosos e filhos rebeldes, pegando ali exemplo de Sansão e o seu desprezo para com o voto com Deus. Relacionamento entre nora e sogra, pegando ali a história de Ruth, a Moabita e Noemi. A importância da paternidade na vida dos filhos. Esta foi a nossa 8ª lição. A importância da paternidade na vida dos filhos. E nós pegamos como exemplo os filhos de Samuel, os filhos de Samuel e os filhos de Eli, maus exemplos. Nossa 9ª lição, uma família nada perfeita. Nós pegamos ali como exemplo a família de Davi, uma família nada perfeita, pegando ali o exemplo dos filhos de Davi e as tragédias que ocorreram no seio da família de Davi. 10ª lição, quando os pais sepultam seus filhos, pegando o exemplo ali de Jó e a tragédia que veio sobre a sua família. 11ª lição, os prejuízos da mentira na família, Nossa 11ª lição, os prejuízos da mentira na família, pegando um exemplo ali de Safira e Ananias e Safira. 12ª lição, criando filhos saudáveis, pegando o exemplo ali de José e Maria, criação de Jesus, e fechando a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Nosso texto áureo está em João, evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nossa verdade prática, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Nosso texto bíblico em classe desta nossa lição está em Lucas, capítulo 10, versículos dos 38 ao 42,
E o Evangelho é escrito pelo apóstolo João, capítulo 11, versículos 5 e 11. Está escrito assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Em João capítulo 11, versículo 5, diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, vamos abordar nessa nossa 13ª lição, fechando o trimestre, o tema da amizade da família cristã com a pessoa bendita, o Senhor Jesus Cristo. Os objetivos desta nossa lição: explicar a vida social de Jesus, elencar os frutos da amizade com Jesus e ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. A amizade pode ser caracterizada por uma relação de afinidade, reciprocidade, respeito e confiança entre duas pessoas. O tema desta nossa lição é amizade, né? Amizade envolvendo ali o Senhor Jesus Cristo e a família, os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Em João, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 11, versículo 5, vai dizer que Jesus amava a família de Lázaro. João, capítulo 11, versículo 11. Lázaro, o nosso amigo, dorme, disse o Senhor Jesus. O nosso amigo dorme. O Senhor Jesus sentiu a dor da família de Lázaro e a chorou pela sua morte. Quando Jesus viu, sentiu a dor ali que o pecado provoca no homem, trazendo morte, trazendo tristeza, trazendo sofrimento. O Senhor Jesus Cristo chorou da ocasião ali, quando viu a dor, o sofrimento das irmãs de Lázaro pela morte do seu irmão. A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Ninguém consegue viver sozinho, isolado, sem ter alguém para conversar. Nós somos seres sociais. Então vamos refletir um pouquinho sobre a relação da amizade de Jesus com os três irmãos, aquela família ali da comunidade de Betânia. Nosso primeiro tópico: a vida social de Jesus. O Senhor Jesus foi um ser social. Jesus foi criado na comunidade, na cidade ali, no povoado de Nazaré, onde viviam seus pais. Lembrando que Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém. Nazaré, onde Jesus foi criado, ficava ali na região da Galileia. Jesus nasceu em Belém, na região lá da Judéia. Jesus nasceu em Belém, foi para o Egito, seus pais o levaram para o Egito, porque Herodes o Grande queria matá-lo. Ele decretou ali que todos os meninos de 2 anos para baixo viessem ou fossem mortos.
Aí o anjo avisou para que para que José e sua família fossem para o Egito e ficasse lá até que Herodes viesse a falecer. Jesus, após a morte de Herodes, o anjo avisou a José, José voltou com Maria e Jesus para o estado de Israel. E José foi morar na Galileia, né? Ali onde Jesus cresceu, né? Onde Jesus cresceu, ali em Nazaré. Então, Jesus foi um homem, um jovem normal, como qualquer pessoa, né? Jesus tinha amizade, Jesus tinha amigos. Jesus não era uma pessoa isolada. Nós vemos isso no seu ministério, quando Jesus iniciou ali o seu ministério. Jesus se relacionava, Jesus ia para festas, Jesus, enfim, tinha uma vida social ativa, né? Muitas relações pessoais tinha o Senhor Jesus Cristo. Como filho mais velho, obviamente que o Senhor Jesus Cristo, com a morte ali de seu pai, Jesus era o primogênito. Jesus foi trabalhar, aprendeu a profissão do pai, carpintaria, e exercia essa profissão. Como primogênito, ele tinha a responsabilidade de cuidar da família. Em Lucas capítulo 2, versículo 21, um episódio que Jesus está ali aos 12 anos, e Jesus está no templo conversando com os doutores da lei, com homens de conhecimento, escribas, enfim. Então, Jesus era um ser, Jesus não era uma pessoa isolada, uma criança isolada, né? Nós vemos nesse episódio aqui, Jesus dialogando, conversando com aqueles doutores da lei. Depois que Jesus assumiu ali, depois dos 30 anos, quando ele inicia ali o seu ministério, ele deixa a casa de seus pais e começa a peregrinar pela terra da Palestina, pelo Israel, pregando, evangelizando, realizando milagres, prodígios, né? Sinais, confirmando o seu ministério, estabelecendo também grandes amizades. Então, o Senhor Jesus Cristo é um ser social. Nós vemos em João, capítulo 2, quando Jesus realiza ali o seu primeiro milagre, que é a transformação registrada na Bíblia, que é a transformação da água em vinho. Jesus estava em um casamento. Então, Jesus estava em um casamento. Jesus havia sido convidado para um casamento. E casamento envolve festa, alegria, comemoração. E o Senhor Jesus Cristo havia sido convidado. Então, Jesus era um ser, uma pessoa sociável. Quando ele, lá registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 15, ele vai dizer: já não vos chamarei mais servos, meus servos, mas tenho-vos chamados amigos, falando ali com os discípulos, aqueles que ele havia escolhido para estar com ele, para estar caminhando mais ali intimamente com ele. E Jesus já vai dizer: não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Então, o Senhor Jesus Cristo, nós vemos nos evangelhos como Jesus tinha muitas. Jesus viajava por várias comunidades, várias cidades, pregando, ensinando, né, o reino de Deus. Uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus Cristo. A família, composta ali das duas irmãs e Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. João capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Toda vez que Jesus ia a Jerusalém, Jerusalém ficava ali no território da Judéia, a maioria das vezes que Jesus descia ali para Jerusalém, para pregar no templo, para ensinar,
ali no território da Judéia, Jesus visitava ou passava ali por Belém para se relacionar ali com seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Era uma amizade sincera em que a família hospedava o Senhor Jesus Cristo de uma maneira acolhedora. E às vezes não só Jesus, né? Jesus nunca andava sozinho, os discípulos, volta e meia, estavam também ali, porque onde Jesus estava, os discípulos estavam. Né? Se entre os próprios irmãos de Jesus havia os que não compreendiam a sua missão, alguns deles não acreditavam que Jesus era o Messias. O próprio Tiago, que foi o autor ali da epístola, era cético em relação a Jesus, não acreditava que Jesus fosse o Messias. Tiago só veio acreditar depois que Jesus ressuscitou. E ele escreveu uma epístola, bem como seu irmão Judas, a epístola de Judas, também meio irmãos de Jesus. Então, alguns dos irmãos do próprio Senhor não acreditavam que ele era o Messias. Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro um acolhimento especial para o seu chamado, pois eles, os evangelhos ali que trata dessa história, vai relatar que eles acreditavam que Jesus era o Messias e agiam como tal. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é que o nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem recebeu a sua irmã Maria. Marta foi quem recebeu Jesus e sua irmã Maria logo assentou-se ali aos pés de Jesus para ouvi-lo quando Jesus começou a ensinar. Esse episódio está em Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 39. Né? Então, depois que Jesus ali dividiu os apóstolos ali, os 70, em dois, para saírem pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, é depois desse episódio dos 70 que o nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia, quando esses apóstolos voltaram, né? Foram para a aldeia ali de Betânia, na comunidade ali próximo a Jerusalém, e Marta recebeu o Senhor Jesus Cristo. Jesus começou a ensinar, e nesse episódio que Maria, a irmã de Marta ali de Lázaro, sentou-se ali aos pés do Senhor Jesus Cristo e ficou atenta, ouvindo, aprendendo os ensinamentos do Senhor. Então, uma amizade verdadeira. Nosso segundo tópico, frutos da amizade com Jesus. A presença real do Filho de Deus na casa deles. Jesus, o Filho de Deus, ali na casa deles. Marta, Maria e Lázaro entenderam que essa relação com o Senhor era mais do que uma mera relação social, era a presença real do Filho de Deus dentro da sua própria casa, né? Que coisa extraordinária, que privilégio. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 40, quem recebe a ele, recebe aquele que o enviou. Então, olha que honra, que privilégio ter o Filho de Deus ali em sua casa, ensinando, com uma amizade genuína ali com o Filho de Deus. Algo extraordinário. Isso significa submeter-se voluntariamente aos ensinos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e desfrutar de um relacionamento especial em família com o Senhor Jesus Cristo. Então, eles entenderam que era a presença real do Filho de Deus dentro da sua própria casa. Além da amizade, tinha esse privilégio, essa honra de ter o Senhor Jesus Cristo como amigo. Que coisa extraordinária é termos Jesus como nosso amigo, como aquele que nos escuta, que nos ouve, que nos aconselha, que nos abençoa, que nos salvou. Nós também temos este relacionamento. Jesus não está aqui conosco fisicamente, não está aqui comigo fisicamente, nem onde você está fisicamente,
mas o Espírito Santo do Senhor está aqui comigo, está aí com você, nos ensinando, nos instruindo, né? Ministrando aquilo que Ele tem para o nosso coração, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, é uma honra para nós. O mundo não entende isso. Para o mundo é loucura. Para o mundo é loucura, é doidice. Mas nós temos, isso é algo extraordinário. A companhia ininterrupta do Espírito de Deus conosco. Glória a Deus, eternamente glória a Deus. Somos tão pequenininhos, mas o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está conosco, está ao nosso lado. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Então é um privilégio ter o Senhor Jesus Cristo conosco, né? Desenvolvimento espiritual, a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos vai citar atitudes distintas de Maria, a irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus Cristo. Na primeira, quando Jesus visitou a família, Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, atenta ali o que Jesus estava ensinando. É nesse episódio que Marta pergunta ao Senhor, né? O que Marta vai dizer: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Marta dirigiu logo ao Jesus, não dirigiu a Maria. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha enquanto ela fica aí? Já visto que a casa provavelmente estivesse cheio de pessoas, né? Jesus, os 12 apóstolos, Marta, Maria, Lázaro, então, muitas pessoas, e Marta preocupada ali com os afazeres e Maria ali aos pés de Jesus, sendo alimentada, né? Numa segunda ocasião desse episódio envolvendo Maria, na ocasião da tristeza dela ali pela morte do seu irmão Lázaro. Ela se lançou aos pés de Jesus e chorou suas tristezas. Está lá em João, capítulo 11, versículo 32, quando ela vai dizer: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Marta também falou essas palavras. E por último, outra situação envolvendo Maria, por último, ali na casa da própria Maria. Maria adorou ao Senhor Jesus Cristo ali, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puríssimo, valiosíssimo, e ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus próprios cabelos. Nós vemos uma atitude de adoração verdadeira, genuína aqui dessa serva do Senhor. A família que recebeu Jesus em sua casa envolve um relacionamento profundamente verdadeiro, espiritual, íntimo, de amizade ali com Jesus, né? Nós vemos isso tanto com Marta, com Maria e com Lázaro, o amigo do Senhor Jesus Cristo, né? Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos também a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Ela se preocupava com os afazeres, né? Em atender, em dar assistência, em não deixar faltar. Já visto, era o Filho de Deus que estava na sua casa, com seus discípulos. Então, Marta tinha esta preocupação. Era um modo de Marta agradar o Senhor, né? Através ali das suas obras. E há pessoas que condenam essa atitude mais ativa de Marta em relação a Jesus. Então, existia essa preocupação de Marta
em dar assistência aos convidados, às pessoas que estavam na sua casa. Jesus, quando Jesus vai dizer, chama Marta a atenção, não é no sentido de repreensão. Quando Jesus vai dizer, Marta, Marta, está fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Jesus não ficaria na terra para sempre. Em relação à sua irmã Maria, Maria estava ali atenta aos ensinamentos de Jesus, à presença do Senhor. E Marta tinha outra preocupação também, de não deixar faltar nada para os seus convidados. Então, todas as duas estavam agindo no sentido de não deixar faltar nada. Mas Maria, voltada mais para a sua meiguice ali, para a espiritualidade, atenta que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando, né? Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta também o serviço mútuo para a manutenção do lar, né? Como foi o caso de Marta. Contudo, sem esquecer do que é necessário, que é a prioridade, que é o espiritual, que foi o que Maria estava fazendo, né? Então a gente precisa ter cuidado, né? Às vezes a gente está tão ocupado fazendo alguma coisa para o reino de Deus ou na igreja, enfim, e esquecemos, estamos tão atarefados e esquecemos de ter aquela comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Não pode haver falta. A intimidade, a comunhão, o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo tem que ser prioridade na nossa vida. Jesus não culpou Marta por ela estar preocupada com as tarefas domésticas. Jesus não culpou, né? Ele só pediu que ela estabelecesse corretamente as prioridades. Era o momento de estar ali atenta, assim como estava sua irmã, aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E finalizando aqui essa nossa lição, lições que aprendemos com a amizade de Jesus, uma história de amor ali com o Senhor. A história de amizade de Jesus com a família, Marta, Maria e Lázaro, nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos, os irmãos, criam em tudo que Jesus ensinava, o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por Jesus. Elas vão dizer, Lázaro, aquele a quem tu amas. Então, existia uma amizade ali, verdadeira, sincera, fraternal ali entre Jesus e aquela família, né? Aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação na família cristã, né? Compreendendo também um ao outro. Nós vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração, o exemplo de Maria, e a outra mais com as mãos, Marta, né? Marta tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. Este era o comportamento de Marta. Já Maria era mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, as duas, ambos recebiam Jesus com alegria e honra. Ambas davam atenção ao Senhor Jesus Cristo, uma de uma maneira e outra de outra, né? É importante a gente pontuar isso. Então, em nossa família também é assim. Comportamento diferente, personalidade diferente. Na mesma casa habita pessoas com personalidades distintas umas das outras, né? Então, isso faz parte da natureza humana, né? É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Nós vemos isso muito bem nesse episódio entre Maria e Marta, duas irmãs, mas com temperamentos, comportamentos, atitudes diferentes, mas não deixavam de amar o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso
nos evangelhos, no episódio ali da morte de Lázaro, quando Jesus foi ter com lá em Betânia, quando Jesus chegou depois de 4 dias, Marta chegou logo apressada: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, a atitude de Maria, João vai registrar que Maria falou a mesma coisa, mas uma atitude mais de Maria prostrou-se ali aos pés de Jesus, chorando. Então, comportamentos, personalidades diferentes, mas agindo no sentido de glorificar a Deus, reconhecendo que Jesus era o Senhor, né? Então, assim somos nós, a nossa família. Eu tenho um temperamento, minha esposa tem outra, você tem um temperamento, seu cônjuge, seu filho tem outro, e assim sucessivamente. O importante é que tudo seja para a glória de Deus. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Isso acontece muito quando estamos atarefados com tantos cargos, tantas atribuições na casa de Deus, e às vezes nos atarefamos com tantas coisas e esquecemos, não temos mais tempo de ter tempo com Deus. Não temos mais tempo, aqueles períodos de intimidade com o Senhor. Lembro-me de uma história, eu vi um certo tempo atrás, uma ilustração, que diz que tinha um líder, um pastor de uma igreja, e o diabo tinha designado 3 demônios ali para tentar derrubar aquele homem, porque dava muito trabalho e era um homem de oração, um homem que meditava na palavra de Deus, que não dava brecha, um homem centrado em Deus. E aqueles demônios tentavam de um lado, tentavam de outro, de uma maneira e de outra, e não conseguia tirar aquele homem, aquele líder do foco. A igreja crescendo, a igreja abençoada, até que certo tempo, lá vem chegando um demônio chamado demônio do tempo, uma ilustração, um velhinho com uma bengala, andando lentamente, devagarzinho, bem lentamente. Vai passando na frente daquela igreja e vê aqueles 3 demônios conversando, que não conseguiam obter êxito com aquele líder, com aquele pastor. Aí aquele demônio velho chegou para aqueles demônios mais jovens e disse: vão fazer outras coisas, deixa eu aqui, eu vou observar. E quando estiver tudo pronto, eu chamo vocês de volta e vocês dão continuidade aqui para destruir as coisas. E aquele demônio velho sentou lá no último banco da igreja, lá no final ficou paciente, analisando, analisando, analisando. Aquele pastor era dedicado, estudava, tinha tempo com Deus. Era difícil encontrar uma brecha para derrubar. Até que aquele demônio paciente, demônio do tempo, não tinha pressa. O diabo é estratégico. Percebeu uma oportunidade de atarefar aquele pastor. Começou a abrir agendas para aquele pastor. E aquele pastor começou a pregar fora, pregava um dia, pregava outro dia, aí foi tirando o tempo de intimidade com Deus, o tempo de oração, o tempo que aquele pastor tinha ali só a sós com Deus. A agenda começou a tomar as horas, aquele pastor
diminuiu o tempo de oração, as preocupações aumentaram, e aí ele começou já a olhar para o lado, para o que não deveria, e assim o inimigo foi entrando. Atarefou aquele pastor de responsabilidade, de pregação, disso e daquilo, e tirou o tempo que ele tinha com Deus. Quando chegou um estágio que aquele pastor estava um tanto frágil na vida espiritual, aquele demônio chamou os outros e disse: pronto, agora vocês podem agir e seguir o seu caminho. O que é que aprendemos com isso? O tempo com Deus é prioridade em nossa vida. Não devemos jamais negligenciar nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, estamos atarefados e estamos vazios na presença do Senhor. Isso jamais tem que acontecer, deve acontecer com nossas vidas. Se está acontecendo, vamos nos policiar, porque melhor é a presença do Senhor do que outras coisas. Maria escolheu estar ali, ouvindo intimamente o Senhor Jesus Cristo, né? Então foi por isso que nosso Senhor Jesus mostrou a Marta quando disse a ela que ela andava distraída com muitos serviços, muitos afazeres, como ela deveria dar prioridade ali naquele momento à presença do Senhor. Ela estava com muitos serviços. Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, a sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, né, como era o caso ali de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, né? Pois nem só de pão vai viver o homem. O homem precisa também se alimentar da palavra de Deus. Então a vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito. Não pode faltar nenhum e nem outro. Ter uma vida social agitada sem uma vida espiritual de raízes profundas é viver no vazio, na superficialidade, né? A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que a nossa vida social também seja produtiva e abençoada. Então, a amizade daquela família com Jesus, nós vemos que Jesus chorou quando esteve ali, foi visitá-la, para ali, depois ali ressuscitar Lázaro, quando Jesus sentiu a dor, o sofrimento, que a morte, que o pecado trouxe ao homem. Jesus estava ali como um homem, mesmo sendo Deus, Jesus estava ali como um homem, 100% Deus. Então, todas as dores, as emoções que o homem sente, Jesus sentiu, sem pecar, obviamente. Mas aquela família tinha uma amizade com Jesus. Então, o que aprendemos? A amizade com Jesus não pode faltar. Nada, nem ninguém deve substituir o lugar de Deus em nosso coração. Pense, reflita. Uma amizade íntima com o Criador. Isso é algo extraordinário que o mundo nunca vai compreender. Mas glória a Deus. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Vou preparar lugar, mas enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias. Todos os dias. Então nós temos a presença do Espírito do Senhor conosco. Amém? A amizade com Jesus não pode ser negligenciada. Deus te abençoe.
em nome de Jesus.